Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tinha um vídeo aqui no canal chamado Tipos de Falácia. Eu fui procurar um tempo atrás esse vídeo e eu não achei, entendeu? Não sei se o YouTube derrubou o vídeo, se crentes podem ter denunciado, ele caiu, não sei o que aconteceu. Então, eventualmente, eu vou trazer aqui para vocês alguns tipos de falácia que são extremamente irritantes quando você está argumentando sobre algum assunto, quer seja num debate, quer seja em comentários no YouTube. E são isso que geram discussões e acabam levando até inimizades, falácias. E as falácias também elas têm um poder psicológico de conduzir o debate para onde o falacioso quer conduzir, tá? Primeiro, deixa eu explicar o que é falácia. Falácia é uma informação falsa, uma informação verdadeira que muitas vezes não tem relação direta com o assunto que se está argumentando. É uma falácia. E a primeira falácia que eu vou trazer aqui para vocês é a mais clássica de todas, que é a falácia do ad hominem. O que é ad hominem? A falácia do ad hominem é quando você está num argumento com uma pessoa, você, em vez de combater o argumento que aquela pessoa está trazendo, você começa a combater a pessoa, não o argumento dela. Você começa a ofender e atacar aquela pessoa. O que isso gera, pessoal? Isso gera no psicológico do ser humano, o espectador que está assistindo, no caso, o debate, ele começa a ver aquela pessoa como uma pessoa negativa, uma pessoa vil, ímpia, má, um inimigo a ser combatido. Então os argumentos se perdem completamente. Não importa os argumentos daquela pessoa, o que importa é que a pessoa já fica psicologicamente vendo aquela pessoa como uma pessoa má. Aquela pessoa é seu inimigo, não importa os argumentos, é seu inimigo e você tem que combater aquela pessoa. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia. O Malafaia, todo mundo sabe, ele é formado em psicologia. Então talvez por isso ele use muito esse ad hominem nos argumentos dele. Por exemplo, qualquer pessoa que o Malafaia vai fazer uma resposta, antes de chegar no argumento da pessoa, ele começa atacando a pessoa. Por exemplo, quando o Malafaia vai atacar o Alexandre de Moraes, ele já começa o vídeo assim: quem vai parar esse homem? Aquele medíocre, canalha, esquerdopata. Aí ele já está induzindo já os seguidores dele a acreditar que aquela pessoa que ele está combatendo é um inimigo em comum a ser combatido. Um detalhe, o Alexandre de Moraes nem é esquerdopata, porque o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer ao STF. Ele trabalhou muito com o PSDB aqui em São Paulo. Então o Alexandre de Moraes ele é mais de direita do que de esquerda. Mas o Malafaia já joga isso para o público dele, para o público dele ver que ele está combatendo um esquerdista, um esquerdopata, um comunista que tem que ser combatido. Aquele esquerdopata, canalha, medíocre. Isso é psicológico. Então, independente dos argumentos do Alexandre de Moraes, a pessoa já vai se focar primeiramente nisso. Vocês lembram que eu já fiz alguns vídeos aqui de psicologia? Isso aí é psicológico também. A pessoa já vai ficar com ódio do Alexandre de Moraes, só por achar que ele é um esquerdopata, independente dos argumentos que foram apresentados. E o Malafaia faz muito bem uso dessa tática, não só ele, mas as pessoas que compartilham do aspecto político dele, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas não tem nada a ver com política, tá? Você pode ser de direita ou de esquerda, os exemplos são só para ilustrar. Por exemplo, o Nando Moura. O Nando Moura, quando ele vai fazer um vídeo sobre alguém, ele começa com a mesma tática, ele começa atacando a pessoa. Quando ele fazia vídeos respostas ao Pirula, ele pintava a sobrancelha aqui com a canetinha, né? Entre uma sobrancelha e outra, porque o Pirula tem uma sobrancelha quase uma só, né? Quase uma monocelha. E fazia aquelas caricaturas para as pessoas já ficar com raiva do Pirula antes de ver os argumentos que ele vai apresentar. Tanto que uma vez o Nando Moura levou no canal dele aquele Ricardo Felício, que é um cientista que nega o aquecimento global. Aí o Pirula levou um outro professor no canal dele que combateu todas as afirmações falsas do Ricardo Felício. Todas. Ele refutou o Ricardo Felício. E convidou o Ricardo Felício para um debate. O Ricardo Felício, além de não responder, sabe, ao outro cientista, o Nando Moura foi responder por ele. E o que o Nando Moura começou dizendo? Ele mostrou uma foto do Facebook desse professor, que ele era afiliado ao PSOL. Estão vendo só, pessoal? Olha só quem é o Dr. Pirrola, quer que o Ricardo Felício debata. O cara é do PSOL, gente, olha só, o Dr. Pirrola quer que ele debata com o cara do PSOL. E, como diz aquele ditado, o que tem a ver o cu com as calças, pessoal? O que tem a ver o cara ser do PSOL com debater aquecimento global? Não tem nada a ver. O cara pode ser do PSOL, do PSDB, do PMDB, pode ser bolsonarista, não importa. O cara ia debater clima, dados pluviométricos, elevação do nível do mar, temperatura dos oceanos, essas coisas. Era isso que ele queria debater com o Ricardo Felício. Mas o Nando Moura já meteu um PSOL na frente, porque ele sabe que a galera que segue ele, a maioria tem um anti-esquerdismo patológico, né? Quase uma doença, né? Como se fosse proibido ou pecado mortal ser de esquerda. Então ele já mete essa para invalidar o professor. É um puta de um ad hominem. Quer dizer que os argumentos científicos do professor não valem só porque ele é filiado ao PSOL. Aí não dá, né, gente? É de uma estupidez sem tamanho, mas funciona. Na prática funciona. Porque as pessoas que estão acompanhando ele já ficam com uma impressão negativa daquele professor, mesmo sem ter conhecido um argumento sequer daquele professor. É psicológico. Outro que faz isso também, só para citar, é o Arthur Duval, Mamãe Falei. Todo vídeo ele faz isso. Se ele vai fazer um vídeo sobre o Kipaim, ele fala do bigodinho dele e das orelhas de abano.
Esses dias ele foi responder o Thiago Santinelli no canal dele. A primeira coisa que ele fala, pô, cara, lava esse rosto. Eu também tenho a pele oleosa, cara, mas lava esse rosto, pelo amor de Deus, né? Não sei o quê. Para fazer as pessoas dele já ficarem com nojo do Thiago Santinelli antes de ouvir os argumentos que ele vai apresentar. Então a pessoa já fica com uma impressão negativa daquela pessoa. Agora, o que tem a ver a aparência física com argumentos? Tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. É o mesmo que, por exemplo, eu for debater com um professor de matemática, o professor coloca um quadro, que nem aquele quadro que eu tenho aqui, faz os cálculos gigantescos, a x vezes y ao quadrado, mais 2 entre parênteses, não sei o quê. Aí eu chego pro professor e falo, ah, o professor é feio, ele está errado porque ele é feio. Olha o narigão daquele professor, olha a pele oleosa dele. Isso vai invalidar os argumentos do professor que ele colocou no quadro? Não. Mas para algumas pessoas isso funciona. É uma forma de você estereotipar negativamente aquela pessoa, antes de você entrar nos argumentos, que a pessoa já fica com uma impressão negativa e a pessoa já vai tender a não concordar com os argumentos daquela pessoa, porque já ficou com uma impressão negativa. Aqui no meu canal acontece muito. Tinha um rapaz aqui que eu até dei ban nele, que ele ficava me chamando de cariado. Um detalhe, né, que eu estava tratando os dentes, né, que agora meu pronto-socorro lá está em reforma, mas eu não tenho uma cárie sequer no dente. Mas o cara falava que eu era cariado. Outros vêm aqui me chamar de ateu. Ah, seu ateu, ateu não entende de Bíblia, que não sei o quê. Um detalhe, eu também não sou ateu. Mas isso que eles fazem é um ad hominem. Como eles não têm argumento para refutar aquilo que eu exponho aqui na Bíblia, eu pego o padrinho, mostro os termos grego e hebraico, eles não têm argumento para refutar, então eles partem para o ad hominem. É mais fácil me chamar de ateu, de cariado, de feio. Teve um que ficou falando que a minha casa era imunda, sem nem conhecer minha casa. Isso tudo são falácias de ad hominem. São informações falsas que as pessoas usam para tentar desqualificar o debatedor e não o argumento do debatedor. São coisas bem diferentes, tá? E isso em escala maior, pessoal, o ad hominem, ele pode gerar consequências maiores. Porque o ad hominem já foi usado para desumanizar certos grupos, como por exemplo a Alemanha nazista. Os judeus, antes de ter aquela perseguição toda do Holocausto, os alemães eles começaram a desumanizar os judeus, para fazer as pessoas pegarem ódio e raiva dos judeus. Então faziam sátiras nos jornais, faziam propaganda, falavam entre si naquelas cervejarias alemãs, os judeus são culpados disso, daquilo, de não sei o que, tudo era culpa dos judeus. Se um alemão tropeçasse numa pedra e caísse na escada, a culpa era do judeu. Foi um judeu que colocou essa pedra aí. Então você vai desumanizando um grupo a tal ponto que as pessoas perdem empatia por esse grupo. Foi o que aconteceu na Alemanha. O cara podia ser vizinho há 30 anos de um judeu, ser super amigo dele, não ter nenhum problema com esse vizinho, mas depois ele comprou tanto essa ideia de que os judeus eram monstros, desumanos, malvados e culpados por todos os problemas do mundo, que esse cara era capaz de denunciar o vizinho dele para a Gestapo, porque ele foi desumanizado na mente dele. Aí é um ad hominem a nível já global, não vou dizer global, mas ad hominem já numa escala bem maior, quando você usa um ad hominem contra um grupo inteiro. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, desde 2016, meados, começou aquela onda anti-PT, fora Dilma, Lula ladrão, não sei o que, começou uma onda tão forte, que hoje em dia, até hoje, ontem mesmo, veio um rapaz aqui no meu canal me xingar, porque eu sou de esquerda hoje em dia. Ele fala, já sei de que grupo político você pertence. O que tem que ser de esquerda ou de direita? É proibido agora no Brasil? Todo mundo tem que ser de um lado só? Não é mais uma democracia? Quer dizer que se eu for de esquerda eu me tornei o inimigo dessa pessoa. Essa pessoa não paga minhas contas, não vive minha vida, não sabe o que eu passo aqui onde eu moro, mas se eu sou de esquerda eu virei um monstro para essa pessoa. Porque demonizaram tanto a esquerda no Brasil que tem gente que ficou aí com ódio da esquerda sem nem saber o porquê. A verdade é essa. Quando alguém fala assim, por exemplo, que o Lula é ladrão, eu sempre pergunto, o que ele roubou, filho? Ele roubou sua carteira, seu carro, roubou sua casa? Porque a pessoa não sabe dizer o que o Lula roubou. Aí, mas a pessoa ficou com isso. É o ad hominem a nível hard, sabe? Como se o PT fosse o pior partido do Brasil e a esquerda é demoníaca. Engraçado, né, que na época da Lava Jato, o PT não era o partido com mais políticos presos. Ele estava em 4º ou 5º lugar. Em primeiro lugar estava o PP, do Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro. Em segundo lugar estava o PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro. E eu acho que o MDB estava em terceiro, se eu não estou enganado. Recentemente mesmo, por exemplo, Santa Catarina, teve 22 prefeitos do PL, que é o partido do Valdemar, 22 prefeitos presos por corrupção e não teve nenhum do PT. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quase todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos. Garotinho, a Rosiane, Pezão, Cabral, quase todos foram presos. Sabe qual foi o único governador do Rio de Janeiro que não foi preso? Foi a Benedita da Silva, que era a vice do Garotinho, ela governou o Rio de Janeiro e não foi presa por corrupção. Mas no imaginário popular criaram um ad hominem tão grande, sabe, que se você é de esquerda você tem que ser inimigo a ser combatido, sabe? Aí se perde qualquer argumento. Mesmo esses argumentos que eu estou falando aqui para vocês, eles ignoram, porque eles ficaram com aquele estereotipado, com aquela imagem negativa. Se ele é de esquerda, ele é meu inimigo, eu tenho que combater ele, não importa o argumento que ele use. Ficou mais ou menos assim. É isso que se transformou o Brasil.
E esse é o perigo de falácias ad hominem, entendeu? Quando a pessoa utiliza, em vez de se focar no argumento, a pessoa se foca em demonizar e atacar o outro. Pode ser uma pessoa individual, um indivíduo, ou pode ser um grupo inteiro, porque as pessoas ficam com isso na mente. Então, pessoal, num debate ou num comentário, o mais importante tem que ser os argumentos, tá? Ad hominem, se a pessoa é feia, se é bonita, se é de direita, se é de esquerda, se tem a pele oleosa ou a pele ressecada, não importa. O que importa são os argumentos que essa pessoa está apresentando. Quer combater argumentos? Todo mundo é livre. Eu sempre falei aqui no meu canal que eu não me importo com refutações. Pode refutar todo o meu canal se quiserem, pode pegar vídeos meus aí e fazer react, refutação, não me importa. Desde que se usem os argumentos, não a minha pessoa, a minha aparência, que não tem nada a ver com os argumentos que eu estou usando. Se eu pego a Bíblia e mostro um versículo e exponho aqui para vocês uma contradição, é o versículo que tem que ser analisado, não a pessoa do Ronaldo. Tá? Se o Ronaldo é bonito ou feio, se o Ronaldo é cariado ou não, se o Ronaldo é de esquerda ou de direita, não importa. O que importa é o argumento que o Ronaldo apresentou. Tá? Eventualmente eu vou fazer mais vídeos sobre falácias, tá? Vou também falar sobre espantalho, a falácia dos especialistas, e outros tipos de falácia, eu não vou lembrar todos aqui de cabeça, mas são apenas falácias. E, ironicamente, o que eu vejo na internet, não só em teologia, mas até em outros canais, são isso, são falácias. Onde você apresenta um argumento e a pessoa só traz falácias e mais falácias. Então fica a dica aí para vocês também, tá? Não seja assim, pessoal. Aprendam isso. Se um dia vocês quiserem refutar alguém, debater alguém, argumentar, ou mesmo comentar num vídeo de YouTube que vocês discordem, pode ser no Twitter também, eu faço muito isso no Twitter, eu nunca parto pro ad hominem, tá? Porque a partir do momento que você parte pro ad hominem, além de você estar ignorando o argumento, você está sendo desonesto. Você está usando uma tática para tentar desumanizar aquela pessoa em detrimento do argumento daquela pessoa. Então foquem-se sempre no argumento, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Quem gostou, pessoal, dá um like aí, atualize a página, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Em breve eu vou continuar aqui com os videozinhos da análise crítica, tá? É que eventualmente eu tenho que trazer outros temas também, senão o canal fica cansativo e monótono. Não só para mim, quanto para vocês. Então de vez em quando eu tenho que variar um pouco os temas também, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.